e última parte da nossa aula. Sei que está um pouquinho cansativo aí, mas a gente já está terminando. Pessoal, além dos tratamentos térmicos, né, convencionais, que a gente tem aí, já falou, né, vamos relembrar, né? A gente falou sobre a têmpera e o revenimento, né, que são utilizados em pares. A maioria dos materiais que fazem têmpera, eles vão ter que fazer o revenimento para melhorar a característica da fragilidade. Depois a gente viu o recozimento e a normalização, né? Também estão juntos ali. A normalização é uma das funções do revenimento. A gente entendeu o que é normalização. E vimos também as partes, a parte onde a gente falou bastante sobre os processos de tratamento térmico superficiais da peça, onde a gente entrega para a peça uma melhor propriedade mecânica, mas na superfície, certo? E os dois processos que a gente focou foi cementação e nitratação. Comumente, esses processos são confrontados na literatura, nas questões de prova, de concurso. Então, é muito bom você saber, principalmente, a diferença entre esses processos, cementação e nitratação, vantagens e desvantagens de cada um deles. Isso já vai trazer bastante conteúdo para vocês. Bem, agora a gente vai falar de alguns outros tratamentos térmicos e a gente vai falar de alguns específicos para determinados tipos de situação. Eu vou falar assim, existe tratamento térmico específico para um determinado tipo de situação, como, por exemplo, quando uma velocidade de resfriamento foi muito, mas muito alta, certo? E aí você passou de austenita automaticamente para martensita, né? E aí a gente tem algumas situações dessas que a gente vai ter que ver qual o tipo de tratamento que a gente deve fazer específico, né? Que aí a gente vai entender o que é a martempera e a austempera, tá? Que tem lá na seção 3.3 do livro de vocês, que é o que encerra a unidade 3. Então a gente vai estar encerrando a unidade junto com o encerramento do livro, da unidade 3 do livro, tá? Que ainda tem a unidade 4, que é a parte de processamento e tal, é bem mais de boa. A gente vai dar de hoje a 15, tá bom? Bem, o primeiro tratamento é um tratamento que a gente faz temperaturas abaixo, né, do 0 graus Celsius, tá? E esse tipo de tratamento é um tratamento que não é muito comum para aços, tá? Não é muito comum para ferro, para o sistema ferro, carbonato de ferro. Então, são ligas de tungstênio e vanádio, ligas de alta tecnologia, ligas empregadas em peças de usinagem, são ligas metálicas que aguentam altas temperaturas, entendeu? Então, geralmente, essas ligas que têm pontos de fusões muito altos, que suportam altas temperaturas, para a gente fazer processos de tratamento térmicos nelas, a gente tem que atingir temperaturas também muito baixas, tá? É diretamente proporcional isso daí. Quanto maior o ponto de fusão, né, que é quando a gente quebra ali as ligações e termina com o processo de nucleação, quando você for fazer o tratamento térmico, você precisa também atingir baixíssimas temperaturas para elas atingirem as fases de perlita, bainita e etc. Tá bem? Então, por exemplo, alguns tipos de aço, né, especialmente os de alta liga, não conseguem finalizar a transformação de austenita em martensita. Aí o que a gente precisa fazer? Diminuir bastante essa temperatura. A martensita geralmente é 200, 210 graus Celsius, não é? Mas esses aços de alta liga não conseguem transformar totalmente a austenita em martensita a 200 graus Celsius. Por quê? Porque eles têm temperaturas de fusões muito altas. Então você precisa também resfriá-lo a temperaturas muito baixas. Então a gente vai fazer um resfriamento desse tipo de aço a temperaturas baixas. Temperaturas abaixo da temperatura ambiente, abaixo de zero em algumas situações, tá? Para você poder obter qualidade dessa peça que ele vire martensita, tá? Se você quiser que ele transforme totalmente em martensita mesmo, que é lá o M90%, que o M90% a gente já considera que que a austenita se transformou totalmente em martensita, uma vez que a gente não tem mais nenhum outro tipo de configuração, vamos dizer assim, expressiva depois da martensita. Então a gente pode, com o nitrogênio líquido, ele chega a 1.700 graus Celsius. É uma forma de você menos 1.700 graus Celsius é uma forma de você resfriar essa peça, tá? Através de nitrogênio líquido. Lembrando que o nitrogênio líquido é uma coisa bem cara de se obter.
O nitrogênio mais álcool já consegue a menos 700 graus Celsius. Então depende de como você vai querer, qual a peça que você querer, o nível de dureza. Martensita, você sabe, vai descendo ali, ó, quanto mais resfriado você vai aumentando o nível de dureza da peça quando você vai resfriando na martensita. Então, para que depois você não tenha que fazer um processo, fez a martensita, você vai ter que fazer um processo de martêmpera, né? Para você poder pegar e elevar essa dureza e depois fazer os outros processos. Então, esse é o primeiro tratamento. Aí aqui está um exemplo, ó. Esse aço AISI 1321 cementado, ele é um tipo de aço de alta liga, certo? Então, o que que acontece? Nesse aço, a formação da martesita, ela não se finaliza a 200 graus Celsius, tá? Nem a 100 graus Celsius. Então, a gente vai ter austenita residual à temperatura ambiente. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir a temperatura desse aço. Esse aço é um aço especial, 1321, onde ele tem 0,80% de carbono e 1,88% de magnésio. Magnésio? Magnésio. Eu acho que é magnésio. E aí a gente tem essa curva TTT, né, que é de transformação de temperatura constante, e a gente percebe que a gente vai ter que abaixar essas curvas. É o que a gente está falando, as linhas MI e MF, né, da martensita, a gente vai ter que abaixar elas para valores menores aqui, para que ele possa formar totalmente em martensita, certo? É o exemplo aí do aço AISI 1321. E a gente tem a austêmpera e a martêmpera, tá? Esse daí são problemas que a gente são formas de resolver problemas que a gente tem, né? Quando a gente faz os resfriamentos convencionais e faz a têmpera, né? A peça ela poderá apresentar empenamento, certo? Ela pode apresentar empenamento ou fissura. Eu já expliquei essa questão de como, por que apresenta o empenamento ou fissura, tá? É devido ao resfriamento não uniforme. Parte do centro, ela aquece mais devagar do que a das bordas, e aí, obviamente, ela vai resfriar mais rápido. Resfriando mais rápido, ela solidifica mais rápido e traz a tensão toda para ela, e aí faz com que empene a peça, ou até crie fissuras. Então, a parte externa esfria mais rapidamente, transformando-se em martensita antes da parte interna. Durante o curto tempo em que as partes externas e internas estão com diferentes microestruturas, aparecem tensões mecânicas consideráveis. A região que contém martensita pode trincar. Tá? Então, está explicando aí. O tratamento térmico denominado de martêmpera e austêmpera vieram para solucionar esse problema. Tá? É uma forma de você manter a temperatura ali até ocorrer totalmente a transformação. Então, a gente tem a martêmpera. O que acontece? O resfriamento é temporariamente interrompido, como vocês podem ver aqui, ó, que você tem a superfície e o centro. A superfície é esse aqui e o centro aqui. Olha a superfície, ó, e o centro. Aí aqui é interrompido. Por quê? Porque se não fosse interrompido, ia continuar essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui, ó, do tempo, eu estou abaixando a temperatura em um menor tempo. A superfície está numa temperatura menor, ou a superfície está diminuindo a temperatura mais rápida do que o centro. O centro está demorando para diminuir a temperatura, certo? Então, o que eu faço? Eu faço esse passo isotérmico, que é chamado. O que é esse passo isotérmico? Ele é utilizado para que a gente consiga manter isso aqui junto. Ele está separado, um está mais rápido do que o outro. Tá? Então, temporariamente, o resfriamento é interrompido, certo? Você corta o resfriamento, você mantém em uma determinada temperatura. Então, chegou ali, vamos supor, em 100 e 220 graus Celsius. Parou aqui, tá? A seguir, o resfriamento é feito agora de forma lentamente. Aí ele vai caindo aqui, ó, numa função. E aí a martensita começa a se transformar de forma uniforme, tá vendo? Lembre-se que daqui para cá é martensita, que é a austenita. Essa linha aqui separa a martensita. A martensita é caracterizada no gráfico justamente por essa linha horizontal perfeita. A parte de transformação da martensita. Então, daqui para cá começa a minha transformação. Ó. Aí aqui eu tenho a minha transformação uniforme, certo? Aí você vai fazer a martensita, depois você faz o quê? Uma
martempera aqui, subindo aqui, faz a temperatura de revenimento e faz a martensita revenida, certo? Então, é justamente o que você está fazendo aqui, é pegar esses dois aqui, ó, e depois fazer com que eles fiquem juntos. Tá? E para que isso aconteça, você precisa desse passo isotérmico, onde a temperatura vai ficar parada aqui, aí vai demorar um pouquinho e eles vão vai uniformizar. Então, o nome disso aqui é martempera. Aí, a partir daqui, vão estar juntos no resfriamento, formando a martensita completamente, sem nenhum problema dimensional na peça, sem nenhum tipo de empenamento, nem nada. E aí você tem a temperatura de revenimento e a martensita revenida. Você tem que fazer o revenimento, aumentar a temperatura depois, para fazer o quê? Melhorar a dutilidade. Né? A dutilidade é conseguida através de um revenimento final. Tá aqui, ó. Daí a gente tem a austempera, né? Outra alternativa para evitar distorções e trincas é o tratamento denominado austempera. E qual é a diferença? Neste processo, o procedimento é análogo ao martempera. Entretanto, a fase isotérmica é prolongada até que ocorra a completa transformação em bainita. Como a microestrutura formada é mais estável, né, alfa, ferrita mais cementita, o resfriamento subsequente não gera martensita, certo? Então, você não vai passar para a fase de martensita, você vai virar tudo baianita, aí depois aqui, bainita, e depois aqui você vem, né, para cá para baixo. Então, o processo ele é mais lento, você mantém por mais tempo a temperatura, tá? Não ultrapassando aqui para a martensita, tá? Não vai gerar a martensita, vai direto para a bainita, fazendo o processo de austempera, e aí você consegue também essa transformação tranquila aqui, ó. Beleza? Então, esses são, então, te perguntaram o que é a martempera e o que é a austempera. São dois tratamentos térmicos específicos utilizados para resolver o problema, né, do resfriamento desigual de partes da peça. Então, a peça, a parte externa e a parte interna, elas resfriam de forma diferente. Como que a gente consegue trabalhar isso? Dentro de formações de austenita, né? Utilizando a martempera ou utilizando a austempera. Qual é a diferença entre os dois? O tempo do passo isotérmico. Na martempera, o passo isotérmico é menor do que na austempera, certo? Na austempera, você não tem a formação de martensita, você vai de austenita diretamente para bainita. Show de bola. Então, gente, a gente tem a comparação aí da martempera e da austempera, né? Que são dois tipos de tratamentos térmicos específicos utilizados para evitar distorções e trincas, tá? Vocês podem falar isso aí sem medo de errar, vai estar certinho. Então, aqui você tem a martempera, vê que a superfície e o centro estão vendo aqui em velocidades diferentes de resfriamento. Chega aqui, você faz o passo isotérmico, que não é muito grande, ele é mais curto, e aí a transformação acontece da austenita para a martensita, até você chegar aqui em completamente martesita. Martesita você faz um revenimento, que aumenta a temperatura um pouco, mas não a essa temperatura, uma temperatura menor, para melhorar a dutilidade. Melhorou a dutilidade, você vai ter a martensita, resfria novamente, né, você vai ter a martensita revenida. Aqui, a mesma coisa, só que nesse caso a gente não vai precisar fazer um revenimento final. A gente vai direto para a bainita, utilizando um tempo maior, né, de permanência, de manutenção da temperatura aqui, para que a gente consiga fazer a transformação completa da austenita em bainita. Porque se a gente não transformar a austenita completamente em bainita, a gente pode ter também a formação de martensita. Então, a gente transformou aqui completamente, não atingiu aqui na região, né, da martensita, vamos logo para bainita. Gente, então o que eu tinha para apresentar para vocês da unidade 3 de tratamento térmico é isso. Vai ter uma atividade para vocês agora, tá? Só que essa atividade é o seguinte: vocês, quem está aí agora, né? Danilo, Everton, Gabriel, Cicleide e Rainério, né? Então, essa atividade ninguém vai me perguntar, nem nada, só quem está aqui nesse momento agora. Quem está fora da aula lá, se vira depois para conseguir. Então, quem quiser tirar foto, print, é esse questionário aí que vai compor nota da parcial também, certo? E quem fizer tem que entregar até sexta-feira que vem, tá? Não teremos aula na sexta-feira que vem, utilizem a sexta-feira que vem, já que a unidade 3 já foi toda dada e bem dada. Vocês respondem esse questionário para assimilar tudo que foi feito e me manda por e-mail, tá bom? Eu quero por e-mail até o final da sexta-feira que vem. E manuscrito, tá bom? Completo. O que é tratamento térmico,
quais as fases do tratamento térmico, quais as classes do tratamento térmico, qual o resultado da têmpera no aço, a peça ao ser temperada deve ter a temperatura elevada de que maneira, justifique, que tipo de tratamento térmico tem por objetivo melhorar a resistência mecânica do material já temperado. Olha lá, esse daí é fácil, só é responder o nome. Tem mais. Qual a variação da temperatura para revenir uma peça de aço carbono? Tem aí, fui dado. O que é cor de revenimento? Também foi explicado. Quando o recozimento deve ser aplicado? Quais os tipos de recozimento? O que é cementação? Qual é o objetivo da nitratação? Tudo bem? Então, essas são as 12 questões que vocês vão ter que responder após isso daí. E, obviamente, fazer todas as atividades da unidade 3 do ABA. Tá bom? Professor, Pode falar. a Paloma informou que ela não podia assistir a aula porque ela necessitou de sair. Eu posso passar esse questionário para ela? Pode. Você já tirou foto aí? Sim. Então pronto. Então é Obrigado, isso, galera. professor. Por hoje é só. Um bom final de semana para vocês. Espero que vocês façam esse questionário, mandem para mim, estudem, porque essa parte é muito importante na engenharia mecânica, tá bom? Depois eu mando a gravação das aulas para vocês.